Gente, nós vamos falar agora no programa sobre Alzheimer. O Alzheimer foi descrito pela primeira vez em 1906 por um médico alemão que tinha esse sobrenome. A doença é uma das principais causas de demência e acomete 1,2 milhão de brasileiros, ou seja, 1.200.000 brasileiros têm Alzheimer. Eu estou recebendo no programa o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, médico lá do Hospital Beneficência Portuguesa e também Sírio-Libanês em São Paulo. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Pegou chuva na estrada? Tá chovendo o tempo todo. Tá, eu também vim de São Paulo hoje, que estive lá, e uma chuva danada. Então, olha, para fazer perguntas agora, basta você entrar no nosso WhatsApp 12996057731. Afinal, eu falei aí na abertura, doutor, que é um tipo de demência, né? Então, não é aquela demência que todos vamos ter, obrigatoriamente. Isso. Perfeito. O que é que acontece, Claudete? Antigamente a população vivia menos, então a gente não via tanto falar de demência. Ficou caduco, é assim mesmo, é da idade. Hoje em dia a gente já sabe, né? Então a demência ela tem vários subtipos, né? O tipo de demência mais comum é a demência de Alzheimer. Então, mais da metade das pessoas que a gente fala está com quadro demencial é por demência de Alzheimer. Tá. Além disso, geralmente é acima dos 70, 80 anos de idade. Para você ter ideia, como isso é importante, quem vive mais de 80 anos de idade, quase 40% vai ter a doença demencial. Mais de 70 ou 80? 80 anos de idade, vai ter o quadro demencial. Então, está cada vez mais importante, né? Então, a gente conhecer a doença e informar mais faz as pessoas entenderem como lidar com isso. Doença todo mundo vai ter, né? Sim. E algumas são específicas de alguma população. E a demência se destaca a doença de Alzheimer, e principalmente em pessoas que vivem muito, né? Mais de 80 anos. Tá, mas doutor, naquele filme Para Sempre Alice, que fez até muito sucesso, que mostra uma paciente, assim, uma mulher muito jovem e ativa e que teve muito cedo a doença. Por quê? Existem vários tipos? Existem. O mais comum é o esporádico, que é quase 85 a 90% das pessoas que têm esse esporádico. Acima dos 80 anos. E tem a forma familiar, que é a mais importante, porque acomete mais jovem. Então, geralmente, é 50, 60 anos de idade. Aí as pessoas perguntam, mas esse esporádico tem um fator genético? Também tem. Mas a manifestação é uma manifestação mais tardia. É fator genético, chama esporádico porque também tem mutação de gene, que a gente já sabe até alguns dele, tem um fator alimentar e outros. E que a gente vai ver com detalhe agora, porque nós vamos mostrar, né? E depois eu vou repassar a sua pergunta também. A gente vai falar hoje bastante sobre esse assunto, que preocupa muito. E é muita gente, hein? 1.200.000 brasileiros com Alzheimer, meu Deus. E alguns muito cedo também. Então vamos lá, Claudia. Tá. Primeiro falando do cérebro. Então o cérebro normal, cada partezinha dele tem uma função. Tá. Então a região frontal, que é responsável pelo comportamento, e o mais importante é a região temporal. Na região temporal, o mais importante dela é a memória. Só vou pedir para o doutor ficar um pouco mais para frente, doutor. Perfeito. Isso, aí tá perfeito. Então, geralmente, no quadro da doença de Alzheimer, que acomete é justamente a memória, porque o hipocampo ele começa a atrofiar e tem uma dificuldade de comunicação. No próximo a gente vai ver como essa doença acontece, né? Principalmente causando as mortes dos neurônios. É como se os neurônios eles começassem a não se comunicar tão bem. Então, alguns depósitos de algumas substâncias, substância amiloide, beta, ou alguns nomes difíceis de você entender, mas só para você entender. Mas de onde vem isso? Do nosso próprio corpo, com o envelhecimento dessas proteínas. Tudo? Isso. Credo. É como se nosso corpo começasse a produzir e dificultasse a comunicação. Eu costumo dizer que, assim, normalmente as pessoas vão ter essas substâncias sendo produzidas, mas algumas pessoas isso é mais intenso. Então a gente não sabe explicar por quê, porque algumas pessoas têm isso de forma mais intensa e outras não. E tem a última ilustração... E isso atrapalha os neurônios que morrem. Eles não se comunicam. Como não comunicam com o outro, isso. Aí a função fica prejudicada. Se a função não está boa, é como se morresse, né? Nada, é verdade. Então, justamente esse emaranhado de neurônios que faz com que a gente funcione também. Por isso que o quadro demencial, a gente fala que várias funções são alteradas. Inicialmente, na fase pré-clínica, a memória, então confunde um pouco com o envelhecimento normal, que a gente fala a memória com o tempo, que nem músculo, a gente não fica tão bem, né? A partir dos 60, 70 anos de idade, a gente piora algumas capacidades da gente, uma delas é a memória, mas normalmente a pessoa até vai bem. E até em fases mais avançadas, né? Depois um pouquinho começa a ter desorientação espacial, dificuldade de linguagem. O que é uma desorientação espacial? Só fica perdida. Ela vai para um local. Todo mundo já aconteceu. Todo mundo já aconteceu um pouco isso, né? Você vai no lugar e fala, o que eu vim fazer aqui, né? Sim. No caso da fase da doença de Alzheimer, isso acontece com frequência. Pode vir, doutor. Trava essa imagem aí que tá linda.
Perfeito. Não sei se tá boa. É Tá ruim ótimo, isso tá daí. ótimo. Não. Esses amarelinhos são o quê? É doença, né? Ai, é como a credo. doença, como ela comete. A imagem é bonita, né? Mas aquilo tudo é doença? É porque o cérebro da gente é Quer o dizer, sistema... o corpo da gente estraga a cabeça da gente, é isso? Eu costumo dizer que a gente é biológico, né, Claudete? Todo mundo vai envelhecer e no processo de envelhecimento algumas coisas acontecem. Então, uma das coisas que acontece é o nosso cérebro, a gente nasce com a quantidade de neurônio, é como se não regenerasse. A gente fica com a mesma. E essa comunicação, às vezes, é prejudicada com o tempo. Porque os neurônios é que são responsáveis por mandar se comunicarem e mandar, por exemplo, pega a caneta. Perfeito. Aí é a comunicação, faz com que eu pegue a caneta, Perfeito. é isso? E é tudo... Vou dar um exemplo Fui à clássico. cozinha, fazer o quê? Eu lembro, se os neurônios estiverem bons. Mas agora, às vezes a pessoa confunde, né? Assim, isso que eu queria saber logo de pronto. Pequenos esquecimentos brancos. Em televisão a gente fala, ai, deu branco, né? Quando você vê algum artista falando deu branco, é porque esqueceu o que ia falar, né? Deu branco. E dá branco em todo mundo. E dona de casa tem muito branco também. Porque vai até o quarto... Ai, meu Deus, o que eu vim fazer no quarto? Onde eu pus a chave? Onde está a minha chave? Não é possível, a chave estava aqui, a chave saiu andando sozinha. Onde está meu óculos? Às vezes está na cabeça. Ou está aqui e a pessoa não lembra. São esquecimentos diferentes do Alzheimer. Completamente diferente. Eu costumo até fazer uma brincadeira no consultório e falo o seguinte, quando a família reclama da memória dele, eu preocupo. Quando é a própria pessoa, eu não preocupo tanto. Tá. Principal causa de esquecimento ou queixa de memória no consultório é a depressão, os transtornos de ansiedade também e pessoas que estão fazendo múltiplas tarefas ao mesmo tempo, né? Você teve filha pequena e sabe, né? Não, a fase e como que você dona fica de casa, que faz, né? Porque pensa em tudo o tempo todo. o tempo inteiro. Então, às vezes, não é porque a atenção dela. Ela está fazendo uma coisa, mas está preocupada com o filho na escola, com o marido, É com isso que outras embaralha. coisas. Isso que Mas atrapalha muito. neurônio, são os neurônios que Com certeza. que provocam isso. Porque a memória, ela está muito relacionada com a atenção. Então, para a gente estar concentrado na nossa memória, a gente está pensando no agora. É que nem você falou de artista, numa entrevista, né? Às vezes você está na conversa, mas você mesmo está com tanta informação, você está pensando lá na frente. É verdade. Então, às vezes acontece esse esquecimento, mas relacionado num quadro desse. E na depressão, nada motiva a pessoa, então ela acaba esquecendo mais. Seja nesse que é de família, que você falou que pode acometer pessoas Perfeito. mais jovens, não é? Ou naquele de quem passou dos 80 lá, qual é o peso hereditário, genético disso? Perfeito. A gente costuma dividir em duas causas, fatores modificáveis e não modificáveis, no Alzheimer também. Quais são os não modificáveis? A genética, a questão da história da pessoa. Não né? modificáveis. São não modificáveis. Tá. Mas quais são Nasci com essa carga. Nascer com essa carga. A gente já tem até gene. Às vezes o paciente pergunta, Júlio, por que não pode fazer teste genético? Para quê? Esses são fatores que hoje na medicina a gente não consegue modificar eles. Mas quais são os modificáveis? E é curioso, Claudete, porque no seu programa, eu acompanho também, quando fala de bem-estar, a gente repete a mesma coisa, no Alzheimer a mesma coisa. Então, a alimentação balanceada, a atividade física, tudo isso retarda, não significa que a pessoa não vai ter. Mas se o sangue circula bem, menos acúmulo vai ter de substância no nosso cérebro, o sangue chega muito bem, é que nem fazer atividade intelectual. A gente costuma ver a pessoa reclamar da memória depois que ela aposenta. Alguns pacientes falam, a grande expectativa era aposentar. Quando eu aposentei, piorou tudo. Porque o cérebro deixa de ter algumas atividades. Por isso que fazer atividade, eu nem digo que é palavra cruzada, que é jogo, o que ela gosta de fazer é muito importante. Seja lá o que for, né? Seja lá o que for, estimulando o Eu cérebro. costumo dizer, minha mãe gostava de jogar buraco, e mesmo com Alzheimer, há 4 anos, ela conseguia estender assim as cartinhas direitinho, uma canastra de as a as. Quem joga buraco sabe o que eu estou falando aqui. Então, quer dizer, aquilo foi preservado porque a gente deu para ela se distrair, era uma das coisas que ela gostava. Agora, um dia, doutor, eu li a respeito de que na vida, para você ter boa memória, sempre seu cérebro não parar, esteja você aposentado ou não, é legal você sempre começar uma coisa nova. Né? Uma atividade nova, alguma coisa nova. Se uma pessoa que evitar, que se isso evitaria, retardaria, é bom para, de qualquer maneira, que principalmente após os 60, eu crie para mim, aposentado ou não, uma coisa nova, que desperte um novo interesse. Vou fazer um curso de artesanato, vou aprender a pintar casa, vou me arriscar no esporte, alguma coisa nova. Isso ajuda o cérebro? Ajuda muito. A gente tem que perceber o seguinte, o tempo de vida mudou. Então todo mundo, é como se a vida fosse planejada para você viver 60, 70 anos. E depois, um paciente meu deu risada, ele me deu, tá todo planejado até os 70, tô com 90, tô 20 anos patinando aí, né? Então, às vezes é isso mesmo. Então, fazer nova atividade, estimular o cérebro é essencial.
É bom. Agora nós vamos lá para o Santuário, daqui a pouquinho as perguntas do público também, que a Biane está num link hoje lá no Santuário Nacional, já falou com a gente aí sobre a importância da campanha da fraternidade, e tem gente para falar do assunto, querendo saber coisas aí, não é, Biane? Vamos lá. Aqui, doutor. Isso mesmo, Cláudia. As pessoas aqui no santuário também querem participar do Santa Receita. E ao meu lado está a Ana, que é do Paraná. E ela tem uma pergunta para fazer para o Dr. Júlio. Ana, pode fazer a pergunta. Oi, Claudete. Boa tarde, Dr. Júlio. Eu sou a Ana, sou de Cambará, Paraná. E eu gostaria de saber se existe algum medicamento que possa inibir ou até mesmo travar, retardar os avanços do Alzheimer. Obrigada. Se tiver, doutor, joga na minha boca. Obrigada, querida. Não existe, né? Não. Tem algumas doenças, principalmente essas neurológicas degenerativas, que a gente não tem nenhum medicamento que mude o curso da doença. Mas por que não se sabe exatamente as causas? É porque as doenças crônicas acontecem como se os neurônios fossem mudando no decorrer do tempo. Tá. Então Não a gente tem dá a primeira dificuldade, que é o diagnóstico precoce, que a gente não consegue. É quase o Alzheimer, uma doença que você olha pro retrovisor e fala assim, ela tem Alzheimer agora, mas começou o sintoma anos antes. Então, mas se tivesse um remédio, alguma coisa... Para você ter ideia, Claudete, é o que mais o NIH, que é o órgão de pesquisa e de saúde norte-americano, investe. Porque se a gente já está tendo um problema aqui, imagine os países mais desenvolvidos que a população vive mais. E a gente não tem. O que se tem é o controle dos sintomas. Então, antigamente, a pessoa tinha doença de Alzheimer, a gente deixava em canto, deixava em canto. Hoje ele tem que ser estimulado. Hoje a gente tem doença que controla. Como é que a gente percebe alguém do nosso lado com a doença? Isso. Primeiro sintoma é da memória. Se isso for recorrente, se estiver piorando a qualidade de vida, tem que marcar o quanto antes com o neurologista ou geriatra para fazer a avaliação inicial. Já tem provas de triagem que a gente faz, só que não vai fechar o diagnóstico. Não tem um exame que você faz o exame e dá certeza, como tumor e outros que a gente já nem falou. tomografia, ressonância? Nada. A pesquisa está evoluindo muito para exames funcionais. Mas não dá pela tomografia ou ressonância saber como que está o cérebro, se aqueles verdinhos já entraram lá? Dá para ver quando já está avançado, porque atrofia. Então, você vê uma ressonância toda atrofiada, você vê. A ressonância funcional, já tem pesquisa norte-americana mostrando que é possível, sim, o diagnóstico precoce, mas isso ainda não está na prática. O que eles estão fazendo é teste para justamente entrar na prática médica. Porque se pelo menos um exame diagnosticasse que aquela pessoa está sujeita, quer dizer, uma coisa que a gente sabe é, se familiares tiveram, cuide-se mais. Com certeza. Com alimentação, com atividade física. Com certeza. Por enquanto é o que se sabe, é o que ajuda contra Alzheimer. Isso. Vamos lá, Biane, tem mais gente aí com você, tá bonita a tarde aí. Tem sim, Cláudia. Olha, agora a pergunta de Sorocaba para vocês, hein, Rê? Pode fazer a pergunta para o doutor. Olá, boa tarde. Sou Reginéia de Sorocaba e minha pergunta é, toda pessoa com Alzheimer precisa de um cuidador? Excelente pergunta. A gente estava até conversando lá fora no bastidor, falando justamente isso, né? Porque, assim, é um novo cenário, então a gente não está preparado. Eu gosto de falar toda vez que encontro familiar, porque, assim, são doenças, assim como a gente já fala do câncer, né? Que a prevalência aumenta, a sociedade não está preparada e muitos vão precisar. Na verdade, o Brasil não está preparado para a população idosa que tem. Que já é maior do que a população jovem. Esse já foi um país jovem, não é mais, né? Perfeito. E o curioso, Claudete, que hoje na saúde a gente já fala do cuidado com o cuidador. Olá. Porque quem tem um parente, um pai, uma mãe, alguém que você ama, que muda a personalidade, muda o jeito, você sofre. Então, é diagnóstico de depressão, de ansiedade. Às vezes a gente está com o médico lidando com um, quando quem desaba é quem está do lado. Então, esse cuidado comum, é muito importante. às vezes, se os dois estão vivos, um cuida do outro, um morre e logo depois morre quem cuidou. Porque o Alzheimer, ele tem fases, e essas fases vão se acentuando, a doença vai se acentuando, e a pessoa vai precisando cada vez mais de cuidados, né? Primeiro, se a tua mãe tem a doença, teu pai, você vai ver, esqueceu o chuveiro ligado, esqueceu o gás ligado, que é perigo para quem mora sozinho, né? Ligou e não acendeu o botão do fogão, só ligou, deixou o gás escapulir. Aí você vai percebendo algumas coisas. Só que depois é dificuldade para andar, é dificuldade para usar banheiro. Então, sim, precisa de cuidador. O problema é como pagar cuidador. Porque cuidador, e merecidamente, tem bom salário. Tem que ter bom salário, não é? É muito esforço, né, doutor? Com certeza. E às vezes tem feridas pelo corpo, é muito esforço. Só que é muito difícil, até com os impostos que incidem sobre o registro em carteira de um cuidador. E às vezes um só não dá conta, você tem que ter 2 cuidadores.
É muito difícil. É muito. E como pagar isso? Porque quem tomava conta de pai, mãe, sogro, sogra era a mulher. Só que a mulher está no mercado de trabalho. Não tem mais essa figura feminina em casa para tomar conta. Vocês sentem isso em consultório? Com certeza. E a gente está esquecendo outro detalhe. E é um tratamento multidisciplinar. E o fisioterapeuta, e o fonoaudiólogo, e o psicólogo que vai ajudar. Então, assim, eu acho que a sociedade está evoluindo. Eu estava até conversando no bastidor um exemplo disso, né? Que hoje já estão fazendo até prédios com esse cuidado, né? Mas são caros, né? Hoje em dia, acessível a menos de 0,1% da população, né? Uma coisa muito cara. Mas, assim, é a tendência. E a gente vai ter, quem está assistindo... só para Alzheimer. Quem está assistindo tem que imaginar o seguinte, eu falo para todo mundo, o adoecer tira a gente da nossa normalidade. Então, o cuidador nem sempre vai estar com tudo sob controle. Geralmente, o que eu sinto mais o sofrimento é alguém que sempre cuidou da gente e de repente se vê doente, né? E você quer dar o melhor. E eu falo que nem sempre o melhor a gente consegue dar, a gente tem que dar o possível, né? Então, quem está aí e tem um parente e tal, vai ter essa sensação, né? Porque realmente há essa dificuldade estrutural, organizacional, mas que a sociedade está evoluindo. É uma doença ainda sem cura e que o que a gente pode fazer é melhorar a qualidade de vida, procurar o neurologista para esse diagnóstico precoce e tentar o máximo fazer dentro das nossas possibilidades. Tá certo, porque no caso é melhor até o cuidador, porque é muito duro também para um filho, uma filha ver pai, mãe, né? Assim, desmoronando na sua frente. Então, às vezes, você tem que estar presente, mas uma pessoa de fora, às vezes, é melhor. Vamos à próxima pergunta, Biane. Você está combinando com a cor do santuário hoje. Olha para trás. Tá lindo no vídeo essa imagem. Verdade, Cláudia, a gente está combinadinho hoje mesmo, eu não tinha pensado nisso. Eu tenho aqui a última pergunta das pessoas que estão aqui no santuário, que agora é a pergunta do Carlos, para depois a gente devolver aí para vocês no estúdio. Carlos, pode fazer a sua pergunta, boa tarde. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, ouvintes da TV Aparecida. Eu também tenho uma perguntinha. Eu gostaria de saber se o Alzheimer pode afetar a pessoa com menos de 60 anos. Meu boa tarde. Obrigado. Boa tarde, querido. Uma simpatia a ele. E você, Biane, tem alguma dúvida aí? Manda também. Olha, Cláudia, acho que essa pergunta é uma boa pergunta do Carlos, né? Para a gente saber, de repente, antes dos 60 anos é possível ter o Alzheimer e como que, de repente, a gente já pode identificar isso em casa, com os nossos avós, com os nossos pais, né? Que cuidados são esses que a gente já deve ficar atentos e melhorar. Obrigada por hoje, Cláudia. Um beijo para você. Obrigada, um beijo, lindona. Um beijo para ele. Tô vendo aí cabelo grisalho, mas ele ainda é novo. Mas eu morro jovem, eu passo dos 60, não é? Dos 40, dos 50. Então, vamos falar sobre esse Alzheimer. Um dia, entrevistando aqui uma moça, ela falou, a minha mãe tá com Alzheimer, 55 anos. Eu fiquei bem assustada. Tem algumas formas, sim. São menos de 10%. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, se a gente ficar paranoico com doença, a gente não vive, né? Não vive. Porque é tanta doença, nossa, a incidência é tão alta, tá o coronavírus aí, todo mundo falando. Então, o que é que a gente tem que imaginar? Se tem uma história familiar importante, tios, mãe, pai, que antes dos 60 teve, vale a pena se conversar com o neurologista e fazer, às vezes, aconselhamento genético. É difícil esse debate, porque a gente sabe alguns genes que podem dar isso, mas se você der essa informação para a pessoa de uma doença que ainda não tem cura, é complicado, não é? Então, o geneticista, às vezes, ele faz esse debate com a pessoa. Vale a pena fazer o teste? Não vale? Mas só para pessoas que têm forma precoce. Acima dos 70... dá para fazer? Já tem genes que eles conseguem avaliar. Mas assim, são situações muito específicas. Então, não fica pensando tanto nisso, só se tem história familiar importante. É melhor não se estressar tanto, porque a gente já vive numa vida de tanto estresse, né? E de informação, né, Claudete? Isso acaba assustando as pessoas, né? É verdade. Informação na medida, não é? Com certeza. Vamos então às perguntas do nosso público, pode chegar. Você quer saber? Pergunta que o Santa Receita te responde, viu? Boa tarde, Cláudia e equipe. Minha sogra teve Alzheimer, minha cunhada com 63 anos está com a doença. Nossa, muito nova, hein? Porém, meu marido... Ela quer saber se o marido pode ter. Ela é de Canoinhas, na linda Santa Catarina. Um beijo pro povo aí de Santa Catarina. Perfeito. Aí exemplificou aí o que você estava falando. Né? Esse caso tem uma história familiar importante, então vale a pena passar para o neurologista para conversar e ele vai fazer esse debate, se vale a pena ou não um aconselhamento genético. Mas ele pode ter? Pode ter. Quem tem história familiar, a princípio, pode principalmente cuidar de jovem. O que ele pode fazer? Cuidar da alimentação é o quê? É evitar gordura, açúcar, não engordar, atividade é o quê? física, né? Eu costumo até falar que às vezes a idade em si não é um fator
tão relevante. Vou dar um exemplo que você vai entender. Tá. Às vezes tem pessoa que tem 63 anos e a condição clínica dela é muito avançada. Tem diabetes, é obesa, hipertensão. Então, vários fatores que podem predispor outras formas de demência, como demência vascular. E às vezes, na hora de juntar, a pessoa fala, teve Alzheimer. Quando você vai ver a história, teve vários AVCs. Então, tem que separar muito bem. Né? Mas o ideal para ele é isso, cuidar da alimentação, fazer atividade física, fazer atividade intelectual. Quer dizer que você pode mudar a tua história. Apesar da carga genética, você pode mudar. História. Com isso. Agora, tem algum alimento que as pessoas dizem que, por exemplo, o ômega, né, o ômega 3 é bom para a cabeça, para a memória, que o peixe é muito bom. É verdade isso? Tem algum alimento que a gente deve evitar e algum outro? Você destacaria 2 para mim? Um ruim e um bom, Perfeito. pelo menos? O que é que acontece, Claudete? Os estudos, eles fazem, às vezes, respostas pontuais. Então, vários desses alimentos, tem estudos mostrando que valem a pena, mas eu costumo dizer que é alimentação balanceada. Tá. Não adianta você focar na cabeça do peixe, no ômega. Começou sardinha. Isso, não. Então, se alimentar bem e fazer atividade física. Essa é a informação, assim, simples, mas bem objetiva e que funciona. Ô, dupla do barulho, esses dois aí, viu? Comidinha boa e exercício físico. E o mais difícil, não né, tem Claudete? um médico que não junte os dois para você ter uma E mais boa difícil, saúde. né? Que nem quando fala de finanças, que eu assisto aqui também, o Fabrício, economizar. Todo mundo sabe qual é o segredo, mas vai fazer no dia a dia, é difícil. É como emagrecer. Todo mundo sabe o que faz para emagrecer. Comer menos e agir mais. Mas Não é fácil. não. A Nayara Calaça agora vem. Sou de Trindade, Goiás. Seja bem-vinda. Beijo pro povo de Goiás que vê muito programa. Minha mãe apresentou hidrocefalia há 1 ano. Nossa, eu achei que desse só em criança. Ela tem 53. Olha que nova. Vem tendo a perda da memória, né? Temos casos de Alzheimer na família. Tem relação? Pode ter? São doenças diferentes. A gente falou do mais comum, que é a doença de Alzheimer, mas o quadro que o neurocirurgião mais pega é justamente esse, hidrocefalia de pressão normal. Pessoas que estão a dificuldade da absorção do líquor, o líquor começa a acumular, geralmente com mais de 60 anos, que nosso cérebro todo, aquele que na meningite tira da coluna, a gente tem 150 ml que fica circulando. No cérebro, dentro da cabeça. Isso. Tem 150, produz 450 por dia, então tem que absorver. Com a idade, às vezes... onde absorve? No próprio ventrículo. Então, às vezes, pessoas com a idade têm dificuldade de absorver, acumula líquido e fica com a dificuldade, lembrando muito Alzheimer. Só que é uma doença diferente do Alzheimer, que tem tratamento e tem cura. Mas a cabeça não cresce, né? A cabeça não cresce porque já está formado, só na criança. Mas você coloca uma válvulazinha, a pessoa costuma regredir os sintomas. Então, uma válvula para retirar o líquido? Retirar o líquido e joga no peritônio. Então, o que é peritônio? Peritônio é o líquido que fica aqui na parte da barriga. Quer dizer, uma cavidade. Então é o que válvula é essa? É dentro da cabeça? Fica por dentro da cabeça. No cérebro? No cérebro. Pega aquela cabeça que está ali atrás para mim. Inclusive, a gente tem um programa aqui de uns 2 anos atrás que a gente falou só dessa doença. Mas não vou lembrar, né? Não, mas vai no YouTube, bota lá hidrocefalia crônica do idoso. Hidrocefalia crônica do idoso, vai ter TV lá Aparecida, todas as informações. Olha a cabeça aí. Isso. Ele já está até com um pouco do cérebro à mostra. Então aqui, o que ela está falando, o ventrículo é justamente isso aqui, tá vendo? Tá. Então esse líquido que fica aqui acumulado começa a encher e compromete a memória. Então, mas não tem a ver com Alzheimer, mesmo tendo casos na família. O sintoma é muito parecido, porque tem dificuldade de memória, dificuldade é um quadro de demência. Esse é um dos poucos que a gente consegue reverter o sintoma. Agora, vocês colocam uma válvula aqui dentro. Perfeito. Mas como que esse líquido vai ser passa pelo parar? Subcutâneo, chama de válvula, porque só como a pressão aumenta, ela drena, e aí vai aqui para a barriga. Mas tem um caninho lá dentro? É um caninho mesmo, de silicone. Como se fosse uma bombinha que tirasse líquido daqui e jogasse lá para o peritônio. Porque não está absorvendo direito. A gente pode usar em criança, como você falou, porque é o mais comum, mas hoje com a população vivendo cada vez mais, a gente está encontrando muito cada vez mais, doutor. Tem 53 anos, uma menina. Fala sério. Ela foi com 53? Ela tem 53 anos, há 1 ano. Ela teve isso com 52, nova ainda, não é? Tá muito jovem. Nova. Tá jovem. Geralmente acima de 70 anos de para, idade. Doutor, eu já estou desanimada com essa entrevista, gente. Não, você já viu? Mas Claudete, ele fala assim, não, muito Claudete, 60. eu brinco. Me atinge diretamente. Não, mas eu brinco que qual a importância? Somos seres biológicos, todo mundo vai adoecer. Então não precisa o desespero para a doença e também o que se pode prevenir, a gente previne. Tá certo. Né? Bom saber, por exemplo, que existe isso, né, Nayara? Com certeza. Pode ajudar muito a sua mãe. Gostei da informação. Obrigada, Nayara. Vamos à próxima. É a Fernanda Cristina. Opa! Vocês estão preparados, meninos? Pularam o carnaval? Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! É pra você, Fernanda Cristina. Ela, deixa eu ver de onde é, Tijuca, Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor.
Boa tarde. Minha mãe tem 70 anos e toma 20 anos calmantes manipulados em farmácia. Isso contribui... Ai, que pergunta boa, não? Muito boa. Para o Alzheimer, ultimamente anda muito esquecida, repetindo assuntos, que pode ser um indício. Isso. A gente tem que pensar o seguinte, o Brasil tem um problema sério com isso, é o segundo maior consumidor dessas medicações para ajudar a dormir. É e às perigoso? vezes cria dependência no corpo. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado. É um remédio maravilhoso, às vezes você está ansioso, né? Eu passo no consultório, todo médico passa, mas a dependência tem que ter muito cuidado. Então assim, o uso de 20 anos tem que ver, foi acompanhado, o médico foi feito, e hoje já se debate o uso indiscriminado desses remédios está contribuindo sim para o aumento do quadro de demência. São trabalhos, ainda não é algo completamente fechado, mas o uso crônico pode contribuir, por isso que tem que ter cuidado. Esses especificamente ou a automedicação pode ser um problema? A automedicação, porque esses remédios eles são muito bons. Anti-inflamatórios, tem gente viciada em anti-inflamatório, remédio para coluna. Principalmente os para dormir, Tá. os da família dos benzodiazepínicos, Tá. que é aquele que você toma e apaga, né? Como a gente está com problema sério de ansiedade na população, de depressão, consegue dormir? muita gente precisa tomar mesmo, né? Mas o uso indiscriminado tem que ter muito cuidado, porque às vezes chega no consultório, eu tomo há 30 anos. Aí você pergunta, quem passou? Minha irmã tomava e eu estou pegando dela. Então tem que ter muito cuidado, porque geralmente são remédios que você usa por um momento, né? Tem uma outra pessoa que precisa. Então avisa sua mãe, e isso pode ser um sinal, então repetindo os assuntos, Perfeito. esquece. Às vezes é o próprio efeito do remédio, então é difícil misturar, Ah, tá. porque a pessoa começa a tomar uma dose e aquela dose não funciona mais, ela aumenta a dose. Aí fica meio abobada no outro dia. Tanto que tem pacientes que só de reduzir ele já melhora todos os sintomas. Tem que conversar Tem com que o médico, conversar né? com o médico dela. Bom, doutor, para a gente fechar esse assunto, quero agradecer aqueles que participaram, sobraram várias perguntas, mas eu acho que, no geral, deu para ter uma ótima ideia. A gente falou que não dá, a prevenção é a alimentação e o exercício, não tem cura, tem várias fases. Durante o Alzheimer, existem medicamentos que vão ajudar a pessoa acometida pela doença de passar melhor por ela? Muito, Claudete. O tratamento multidisciplinar com fisioterapia, isso já são coisas comprovadas, né? Fonoterapia, musicoterapia, tem se falado muito, porque a memória é uma das que menos a pessoa perde, a memória musical. Olha. E a memória relacionada à afetividade, né? Então, às vezes, ela não lembra de um filho no momento, quando passa uma música, ela lembra a situação. Então, assim, são várias técnicas, atividade física, que devem ser feitas. Então, não é porque teve Alzheimer, aí fala assim, Júlio disse que não tem cura, então não tem o que fazer. Vai botar a pessoa dentro do quarto. Não. Tem qualidade de vida, a pessoa vai interagir. O que a gente vai ter que aprender, eu costumo até falar com os pacientes, você não foi cuidado por sua mãe quando era pequeno, minha mãe não me cuidou, então a gente vai cuidar no envelhecimento. Sim. Então, o adoecimento faz parte da vida do ser humano, nós somos seres biológicos. Se a gente compreende isso, a gente percebe que todo mundo vai morrer. E o cuidado em compreensão dessa doença ajuda nessa fase do envelhecimento também. Esse é seu recado? Isso mesmo, Claudete. Tá certo. Então, olha, boa alimentação, atividade física e saber que vai acontecer. Ou morre jovem, não é? Com Que isso certeza. ninguém quer, ou faz parte da vida e pensar que passa, assim. Então, fazer um bom pezinho de meia aí. Com certeza. Para quando você chegar lá na frente, já é uma boa, tá bom? Eu conversei com o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião, lá do Sírio-Libanês, em São Paulo, e da Beneficência Portuguesa, que gentilmente veio até a cidade de Aparecida, que eu faço programa aqui de Aparecida, e ao vivo, às 16h58, veio conversar com a gente. Obrigada, Obrigado, viu, doutor? Claudete. No YouTube, ele tem muita coisa para você entrar lá, observar. Qual é o endereço, doutor? YouTube? Neurocirurgia BR, é só botar na busca. É só por isso que Com encontra certeza. Instagram, então também é Tudo. @neurocirurgia BR, para você conhecer mais sobre esse assunto. E não só esse, né? Muitos outros assuntos